Olá, estudantes, tudo bom? Eu sou a professora Débora e na aula de hoje iremos trabalhar poema, parte 2. O poema é um texto literário composto de versos que podem conter rimas ou não. Então, não existe a obrigação de existir rimas no poema, ok? Assim, diferente da prosa escrita em texto corrido, o poema é escrito em versos, que se agrupam em estrofes, ok? Os principais elementos que compõem um poema são o verso, a estrofe, a métrica, a rima e o ritmo. Acompanhe a aula de hoje para conhecer todas essas características do poema. Verso. Então, o verso é cada linha de um poema. Então, vamos contar aqui, antes de iniciar a leitura, a contagem dos versos do poema. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, neste poema, temos 16 versos. Agora, acompanhe comigo a leitura do poema. Pessoas são diferentes, de Ruth Rocha. São duas crianças lindas, mas são muito diferentes. Uma é toda desdentada, a outra é cheia de dentes. Uma anda descabelada, a outra cheia de pens. Uma delas usa óculos e a outra só usa lentes. Uma gosta de gelados, a outra gosta de quentes. Uma tem cabelos longos, a outra corta eles rentes. Não queiras que sejam iguais, aliás, nem mesmo tentes. São duas crianças lindas, mas são muito diferentes. Então, queridos alunos, o que nós percebemos aqui nesse poema, Pessoas são diferentes, de Ruth Rocha? Percebemos os versos, que são 16 versos, e neste caso, nós percebemos que existem rimas. Então, eu posso localizá-las, por exemplo, diferentes, rima com dentes, né? Pentes, lentes, quentes, rentes, tentes, diferentes. Nós encontramos aqui a presença de rima, mas não necessariamente nós vamos encontrar rima em todos os poemas. E reforçando que cada linha do poema é um verso. Estrofe. A estrofe representa o conjunto de versos e, de acordo com cada agrupamento, as estrofes são classificadas em. Então, dependendo da quantidade de versos, se a estrofe tem um verso, se a estrofe tem 2 versos, se ela tem 3, ela vai receber um nome diferente para cada estrofe. Exemplo número 1. Monóstico. O monóstico é a estrofe com um verso. O dístico, estrofe com 2 versos. Terceto, estrofe com 3 versos. Quadra ou quarteto, estrofe com 4 versos. Quintilha, estrofe com 5 versos. Sextilha é estrofe com 6 versos. Septilha, estrofe com 7 versos. Oitava, estrofe com 8 versos. Nona, estrofe com 9 versos. E 10ª, estrofe com 10 versos. Vejamos todas essas situações a partir de agora. Observe o poema. Os miseráveis, os rotos, são as flores dos esgotos. São espectros implacáveis, os rotos, os miseráveis. São prantos negros de furnas, caladas, mudas, soturnas. Faróis à noite apagados, por ventos desesperados. O que nós encontramos aqui? As rimas. O que aconteceu aqui neste poema, gente? As rimas estão emparelhadas. Olha só. O que aconteceu? Nesse verso aqui, nessa estrofe formada por 2 versos, observe, 1, 2, em cada um, o poema não está completo. Trouxemos trechos. Mas o que observou a característica dele? Que ele está escrito em versos e as estrofes são formadas por 2 versos. E que as rimas estão emparelhadas. Então, rotos com esgotos. Então, a, porque rimaram juntas. Implacáveis com miseráveis, desculpa. O que aconteceu aqui?
nós formamos outra rima. Então, vamos utilizar a letrinha B para poder identificar essa segunda rima. Furnas com soturnas. Vamos identificar com a letrinha C. Observe que nós estamos seguindo a ordem do alfabeto. Apagados, desesperados. Letra D com letra D. Então, quando eu vou formando as rimas, organizando pela ordem do alfabeto, o que eu percebi? Que esse poema, ele possui um arranjo rítmico, né? E que, com as setinhas aqui, eu observei o quê? Que quando os versos em um poema agrupam-se em 2 ou mais de forma rítmica, temos a formação de uma estrofe. Então, temos aqui, separados para essa aula, quantas estrofes foram separadas? 1, 2, 3, 4. Ok? E o que eu disse antes? Que quando eu organizo com 2 versos, eu tenho os dísticos. E o terceiro? É a estrofe que possui 3 versos, como tinha dito na aula anterior. Qual foi o exemplo separado para trabalhar o terceiro? Soneto de Fidelidade de Vinícius de Moraes. Acompanhe comigo a leitura. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama. Eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. O que nós vamos observar aqui para o terceiro? A característica principal. Possuir 3 versos, ok? Também vamos analisar a questão do espaço, gente. Para esse slide, eu gostaria de fazer esse comentário. No poema, entre uma estrofe e outra, é necessário ter esse espaço. No seu caderno, quando você copiar um poema, você deve soltar uma linha, porque assim nós vamos separando as estrofes do poema. A quadra. A quadra é a estrofe que possui 4 versos. O arranjo rítmico dos seus versos pode ser do tipo ABAB ou ABBA, quando tratar de poesia culta. Exemplo. Vamos lá. O que é esse ABA, ABAB, ABBA, professora? Então, vejamos. Nós temos um exemplo aqui e eu acredito que até o final da aula você vai entender o que é um arranjo rítmico. Texto de Fernando Pessoa. Quando passo um dia inteiro sem ver o meu amorzinho, corre um frio de janeiro no junho do meu carinho. Então, o que nós percebemos aqui nessa estrofe do texto de Fernando Pessoa? A rima, inteiro com janeiro. Eu até destaquei a cor para facilitar. Então, iniciando, como falei, a ordem alfabética, A com A, porque a primeira rima, A. E o amorzinho também rimou. O amorzinho rimou com carinho. Então, eu vou marcar essa rima com a letra B. Qual foi o arranjo rítmico formado? Olha, vou colocar aqui em letra maiúscula aqui embaixo para facilitar, ó. AB, AB. Formou esse arranjo rítmico. Segunda teoria, o que disse a teoria aqui em cima? Que o arranjo rítmico pode ser AB, AB. Olha aqui, AB, AB. Então, tá correto o arranjo rítmico do poema do Fernando Pessoa? Ok. Aí tem a ilustração do amor. Quintilha. A quintilha é a estrofe que possui 5 versos. Normalmente, apresenta as rimas em um arranjo rítmico desse tipo aqui, ó. ABAB, ABBAB, ABABA. Então, o que está destacado aqui, olha? Normalmente. Então, existe um padrão? Não existe um padrão, então é normalmente. Então, nós podemos normalmente encontrar esse arranjo rítmico. Vejamos o exemplo. Outras do mesmo Manuel Machado de Azevedo. O que caracteriza a quintilha mesmo, gente? Ter 5 versos. Vejamos. 1, 2, 3, 4, 5. Então, essa estrofe está correta. Vamos iniciar a leitura. Os santos de longas terras sempre foram mais buscados. Os da nossa estão cansados. Busquemos santos das serras que estão mais desocupados. E aí, tem rimas? Terras com serras. Como eu reforcei no slide anterior, a gente inicia marcando as rimas pela ordem alfabética.
A com A. Tem outra, e nós encontramos outra rima nessa estrofe? Sim, buscados, cansados e desocupados. Então, qual é a próxima letra que eu vou utilizar? B, B, B. Formamos esse arranjo rítmico. Esse arranjo rítmico da obra de Manuel Machado de Azevedo foi listado aqui em cima. Vamos acompanhar. ABB, ABB, AB. Então, nós encontramos um arranjo rítmico que normalmente é utilizado na quintilha. Sextilha. Então, a sextilha é a estrofe formada por 6 versos. Vão acompanhando aí, não me deixe perder a conta, não. Senão eu perco. É a estrofe que possui 6 versos. Então, nesse tipo de estrofe, o arranjo rítmico dos versos pode ser muito variado. Observe que eu nem citei quais arranjos possíveis, mas pode ser muito variado, então temos um arranjo rítmico. Vamos ao exemplo. Sextilhas românticas de Manuel Bandeira. Sextilha, 6 versos. Então, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 versos. Então, tá ok, é uma sextilha. Pois a primeira característica está ok. Paisagens da minha terra onde o rouxinol não canta. Mas que importa o rouxinol? Frio, nevoeiros da serra, quando a manhã se levanta, toda banhada de sol. Então, vamos acompanhar se essa cestilha possui arranjo rítmico. Paisagens da minha terra. Primeira letra do alfabeto, letra A. E a terra? Tem rima, alguma palavra rimando com ela? Algum verso que segue a rima com o primeiro verso, segue a rima com qual verso? Com serra. Canta. Nós encontramos o segundo verso. Apresenta rima com outro verso? Letra B, canta com levanta. Então, eu coloquei o quê? Eu utilizei a mesma letra para mostrar que os dois estão fazendo esse arranjo rítmico. Rouxinol com sol. Apesar de a cestilha possuir variações do arranjo rítmico, ela possui um arranjo rítmico, né? Então, vamos agora para a septilha, que é a estrofe de 7 versos. Aí eu não vou nem citar todos, né, gente? Então, o que nós podemos observar aqui? Foram usados arranjos rítmicos. Toda essa possibilidade de arranjos rítmicos sendo formado pela septilha. Então, vamos exemplificar com cantigas de Luís de Camões. Leva na cabeça o pote, o testo nas mãos de prata, de fina escarlata, sainho de chamalote, traz a vasquinha de cote, mais branca que a neve pura, vai formosa e não segura. Então, neste poema, nós temos palavras diferentes. A primeira coisa que eu poderia fazer dentro da sala de aula é o testo, que é o vaso, escarlata, procurar no dicionário o significado dessas palavras, né? A primeira coisa que nós poderíamos fazer para exemplificar melhor essa aula. Mas nós estamos trabalhando agora a septilha. Então, vamos acompanhar se a característica principal foi alcançada. Septilha, 7 versos. Então, ok, 7 versos. E aí, professora, você me deu tantas opções aqui de arranjo rítmico. Qual foi o arranjo rítmico da cantiga de Luís de Camões? Pote. A. Rimou com quem? Chamalote. A. Cote. A. Outro arranjo rítmico. Prata. Escarlata. Pura. Letra C com segura. Ok? Então, nós formamos um arranjo rítmico. ABB, AA, CC. ABB, AA, CC. Então, nós encontramos o arranjo rítmico formado para a septilha. Oitava é a estrofe que possui 8 versos, isso mesmo. É a estrofe que possui 8 versos. Esse tipo de estrofe possui 2 subdivisões. A oitava heróica e a oitava lírica. Na oitava heróica,
possui 8 versos decassílabos. Então, são as contagens poéticas, que é um pouco diferente quando a professora lá no primeiro ano ensina você a fazer a contagem silábica. Por que ela é um pouquinho diferente? Por exemplo, meu nome, Débora. Débora. 3 sílabas, né? A contagem é um pouco diferente. Nós vamos observar no próximo exemplo. Para observar o quê? Se ela é formada com 10 sílabas poéticas, cujo arranjo rítmico será formado por esse arranjo. Então, nós temos um padrão. Oitava lírica, possui arranjo rítmico variado. Então, anota aí, a oitava heróica e a oitava lírica, elas fazem parte da oitava e vamos exemplificá-las. Oitava heróica. Os Lusíadas, Luiz de Camões, canto 1. Vejamos se o arranjo rítmico formado corresponde, né, ao padrão, ao padrão. Então, nós temos aqui um padrão, então nós devemos observar se está ok o exemplo encontrado. As armas e os barões assinalados, que da ocidental praia lusitana, por mares nunca de antes navegados, passaram ainda além da Taprobana, em perigos e guerras esforçados, mais do que prometia a força humana, e entre gente remota edificaram um novo reino, que tanto sublimaram. Então vejamos se a oitava heróica cumpriu o primeiro papel dela, ter 8 versos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 versos. Então, tá ok. Agora vamos encontrar, né, o arranjo rítmico formado. Primeiro verso, vamos indicar com a letra A. Assinalado. Encontramos navegados e esforçados. Mais algum? Não. Então, vamos marcar com a letra A as rimas entre os versos, entre o primeiro, o terceiro e o quinto verso. Próxima formação rítmica. Lusitana com taprobana. Mais alguma palavra? Não encontramos. Taprobana, temos sim, humana. Desculpa, pessoal. Terminamos com edificaram e sublimaram. Então, nós encontramos aqui A, B, A, B, AB, CC. Então, o padrão se confirmou. Vejamos o próximo exemplo. Oitava lírica. Marcha Cecília Meirelles, possui um arranjo rítmico variado. Então, se ela possui um arranjo rítmico variado, então são várias possibilidades. Então, o que eu preciso saber é que eu vou encontrar um arranjo rítmico. Quando penso no teu rosto, fecho os olhos de saudade. Tenho visto muita coisa, menos a felicidade. Soltam-se os meus dedos ristes dos sonhos claros que invento. Nem aquilo que imagino já me dá contentamento. Então, se já possui arranjo rítmico variado, nós já identificamos que possui vários arranjos. Então, vamos identificar aqui se ela cumpriu o primeiro papel dela de possuir 8 versos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 versos. Então, são várias possibilidades, então nós não precisamos exemplificar qual foi formado. A nona é a estrofe que possui 9 versos, que se arranjam em um padrão. Vejamos o arranjo formado. Então, se tem um padrão, eu tenho que fazer a análise do poema. Vise o Machado de Assis. Eras pálidas e os cabelos aéreos, soltos novelos, sobre as espadas caíam, os olhos meio cerrados, de volúpia e de ternura, entre lágrimas luziam, e os braços entrelaçados, como cingindo a ventura, ao teu seio me cingiam. Vejamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 versos. Então, primeira característica cumprida corretamente. Vejamos agora o arranjo rítmico formado. Cabelos, novelos.
Vou afastar para perceber se encontramos mais rimas. A. Próxima letra do alfabeto, letra B. Caíam, rima com cingiam. Olha, no último verso nós encontramos a rima. Cerrados, letra C, né? A, B, C, cerrados. Onde eu vou encontrar a rima? Entrelaçados. Próxima, letra D. Ternura, ventura. Letra D. Luziam. Ah, Débora, você esqueceu aqui, ó. Você deixou a B aqui e ainda ficou faltando. B. Então, formamos o arranjo rítmico. Luziam, com cingiam e caíam. Então, vejamos. A, B, letra C, letra D, letra B de bola, letra C, letra D e letra B. Então, formamos sim um arranjo rítmico padrão. Chegamos à 10ª. Esse tipo de estrofe caracteriza por ser justaposição de uma quadra e uma cestilha ou de duas quintilhas. Possui diferentes arranjos rítmicos. Então, eu posso exemplificar o arranjo aqui formado ou não, pois nós já identificamos que são variadas formas de arranjo possível. Se é 10ª, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, a primeira característica está ok. Antes de ser fabricada, letra A. Formada, letra A. Criada, A. Vamos agora, digna, letra B. Rimando com divina, letra B. Nascida, com sabida, com sabida, letra C. Sois, com depois. Ficou faltando aqui, Débora, o último verso, nascer virgem compreendida, ida. Qual que terminou com ida, Débora? Aqui, ó, nascida, letra C. Então, formamos o arranjo rítmico aqui, se a professora pedir, A, B, B, A, B, B, A, C, C. Desculpa a letra, hein, pessoal? D, D e letra C. Então, com isso, nós formamos o arranjo rítmico da 10ª, que não é um padrão, repetindo, ele pode acontecer de várias maneiras, né? Várias formas. Tipos de estrofe. Segundo a métrica de cada verso, a estrofe pode ser simples, composta ou livre. A simples, um poema composto de versos que possuem a mesma medida. Nós vimos isso acontecer em alguns exemplos. Estrofes compostas, poemas que agrupam versos de medida diferente, versos maiores e menores. E estrofes livres, que são poemas com agrupamento de versos sem rigor métrico. E é isso aí, pessoal. Chegamos ao fim da nossa aula. E para acessar as nossas atividades da plataforma SMED-GV, aponte a câmera do celular na imagem que aparece no canto da tela. Acesse nossas redes sociais e se inscreva em nosso canal do YouTube SMED-GV. Até mais!